Fala, galera. Vamos então para a nossa segunda parte de estatística. Bom, essa parte ela é simplesmente para lhe mostrar os principais gráficos que você encontra em provas, tá? De novo, só para você já, para eu me antecipar, né? A mesma coisa que eu falei na introdução da primeira parte de estatística, você não vai precisar traçar gráficos, você não vai precisar elaborar gráficos. Você vai precisar saber interpretar gráficos que estão nas questões, beleza? As questões de estatística, elas trazem os dados coletados ou num texto, ou numa tabela, ou num gráfico, beleza? Então, não se preocupa, porque você não precisará traçar gráficos. Eu só vou colocar aqui os três principais tipos de gráficos para que você relembre isso, beleza? Bom, o primeiro é o gráfico de barras. O que é o gráfico de barras? O que, que acontece? No gráfico de barras, colocamos as frequências no eixo horizontal, usando retângulos de mesma largura, cujos comprimentos são proporcionais às frequências. Quer que eu traduza? Gráfico de barras, retângulos horizontais, é só isso. Perceba, na horizontal lá embaixo eu tenho as frequências. Essa frequência pode ser absoluta, como nesse caso. Essa frequência pode ser relativa em porcentagem, beleza? E perceba que na vertical eu tenho as classes. Qual é o título desse gráfico? Número de nascimentos em 3 hospitais. Eu tenho o hospital A, o hospital B e o hospital C. Você vai precisar traçar um gráfico de barras? Não. O que você precisa é, se numa questão tivesse assim, o número de nascimentos em 3 hospitais da região metropolitana de São Paulo são dados no gráfico a seguir. Quando você bate o olho nesse gráfico, você conseguiria interpretá-lo? É isso que você precisa. Ou seja, no hospital a gente teve 200 nascimentos, no hospital B nós tivemos 150 nascimentos e no hospital C um número situado entre 100 e 150. Você pode tentar analisar ali e dizer que está no meio, exatamente isso, a gente não pode precisar, beleza? Então, assim, no gráfico de barras, você usa retângulos horizontais, ou seja, retângulos que terão a mesma largura, cujos comprimentos são proporcionais ou à frequência absoluta, como nesse caso, ou poderia ser a frequência relativa, tanto faz, beleza? Se eu sou você, eu não me preocupo muito em, isso aqui é um gráfico de barras, ninguém vai te perguntar o que é um gráfico de barras, ninguém vai te pedir para traçar um gráfico de barras, você tem que saber olhar e ler, interpretar o gráfico, beleza? Então esse é o gráfico de barras. O gráfico de coluna, se você quiser ser bem direta, retângulos verticais. Mas, se a gente quiser colocar, já vou colocar o gráfico aqui para você ver. No gráfico de colunas, colocamos as frequências no eixo vertical, usando retângulos de mesma largura, cujas alturas são proporcionais às frequências. O nome desse gráfico, o título, Desempenho em Matemática. Percebam que você tem na vertical as frequências que agora, diferente do gráfico anterior, essas frequências são relativas, estão em porcentagem. O gráfico dos nascimentos nos 3 hospitais, o gráfico de barras anterior, ele tinha as frequências absolutas. É obrigatório que o gráfico de barras traga frequência absoluta e que o gráfico de colunas traga frequência em porcentagem? Claro que não. Beleza? Isso independe. Bom, aí você vê aqui que agora na horizontal você tem as classes. Desempenho ruim é uma classe, desempenho regular é outra classe, bom é outra classe, ótimo é outra classe. Basicamente, galera, a diferença entre um gráfico de barras e um gráfico de colunas é onde a classe e a frequência se encontram. No gráfico de barras, a frequência está na horizontal, as classes estão na vertical. No gráfico de colunas, esses papéis são invertidos. As classes passam para a horizontal, as frequências passam para a vertical. E, de novo, eu te digo, ninguém vai te perguntar se um determinado gráfico é de barras ou de colunas. O que você precisa é olhar para o gráfico e conseguir interpretar, conseguir retirar daquele gráfico as informações. Beleza? E aí, tem um gráfico de setores, aquele gráfico vulgarmente chamado pela galera de gráfico de pizza, onde cada classe
é uma fatia da pizza. Só que eu vou chamar cada classe é um setor circular. Por isso que é gráfico de setores. Então, repara só. No gráfico de setores, desenhamos um círculo e o dividimos em setores que têm ângulos centrais proporcionais às frequências. Lembrando, quando você estudou matemática básica, você viu que proporcionais poderiam ser diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Quando ele não especifica se é diretamente ou se é inversamente proporcional, quando ele diz simplesmente proporcionais, é porque são diretamente proporcionais. E aí também, se você der uma lida no contexto, obviamente que seria um absurdo dizer que a medida do ângulo é inversamente proporcional à frequência, ou seja, quanto maior a frequência, menor o ângulo central? Com certeza não. E aqui temos o nosso gráfico de setores. Título do gráfico: vendas de almoço, classes, sanduíches, saladas, sopas, bebidas e sobremesas. Coloquei em frequência relativa, porcentagem. Podia ser em frequência absoluta também. Você consegue olhar para esse gráfico e interpretar o que ele está dizendo? Claro que sim. Agora, dentre os gráficos que eu acabei de lhe mostrar, esse é o primeiro, na verdade, dos três, é o único que ele pode pedir para calcular algo, sabe o quê? Por exemplo, olhe para a classe sanduíches, cuja frequência relativa é de 40%. Se eu chamasse, gente, esse ângulo central aqui, de alfa, você sabe o que o cara poderia te perguntar? Qual é a medida do ângulo central alfa que corresponde, num gráfico de setores, à classe sanduíches? Ou seja, o cara lhe daria as frequências e lhe perguntaria a medida do ângulo. Se são grandezas diretamente proporcionais, você vai fazer uma regra de 3. Pense comigo. Qual seria o maior ângulo central possível? 360 graus, que corresponderia a uma porcentagem de 100%. Olha lá para baixo, galera. Você poderia fazer o seguinte, 360 graus equivalem a 100%, beleza? Assim como alfa, que é o que o cara está querendo que a gente calcule, assim como alfa equivale a 40%. É só isso. Ou seja, se lhe pedissem qual a medida do ângulo central correspondente à classe sanduíches nesse gráfico de setores, o que você ia fazer? Uma regrinha de 3. Essas grandezas são diretamente proporcionais e aí você monta a sua proporção. Você já viu isso em regra de 3 na parte de matemática básica e um abraço. Ou seja, se num gráfico de setores você tem a frequência, você acha a medida do ângulo central. E o inverso também. Se você tivesse o ângulo central, você conseguiria determinar a porcentagem, a frequência relativa disso aí. Beleza? É só você inverter ali. Se eu tivesse, por exemplo, o ângulo de 90 graus. 90 graus você coloca no lugar do alfa e o x você coloca no lugar do 40%. Então, num gráfico de setores, ou ele te dá a porcentagem, a frequência, e lhe pede a medida do ângulo central, ou ele te dá a medida do ângulo central e pede a frequência porcentual. Beleza? Galera, então essa foi a segunda parte da nossa aula de estatística, a parte de gráficos. Valeu? Te espero para a terceira parte. Axé.